começando com o quadro de entrevista Vai Encarar, e o convidado de hoje é o secretário municipal de Meio Ambiente, também secretário de Desenvolvimento Urbano, preside o Plano Diretor Municipal de Cachoeiro do Itapemirim. Enfim, é um homem técnico e ao mesmo tempo com tais funções que vai nos revelar muitas coisas a respeito dessas áreas em Cachoeiro do Itapemirim, que é o polo do sul, né? E ele também tem uma visão macro e isso vai servir para outros municípios, para outras pessoas. Mário Lousada, eu tenho que dizer bom dia, boa tarde, boa noite, porque também está sendo gravado. É um prazer tê-lo aqui sentado nesse sofá do quadro Vai Encarar. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, um desafio também, porque esse quadro é conhecido na nossa cidade, as pessoas respeitam esse quadro, respeitam você como jornalista, e é uma incógnita isso aqui, porque eu não sei nada do que vai ser perguntado. Não tem pauta. Não tem pauta, é sem pauta. Mas também é um desafio interessante, porque eu estou à frente de duas importantes praças na cidade e eu não posso ter medo de desafios, medo de desconhecido. Um homem público não é comigo, não cabe isso. Não cabe o medo. Então, estou aqui. Eu já vou perguntando se você pode ser um possível pré-candidato a deputado federal pelo PSB. Pelo PSB. Eu sou filiado ao PSB já há vários anos, é uma militância antiga, e trabalho na vida pública há muitos anos. Só fui candidato uma única vez. Quando eu morava na Bahia, fui candidato a vice-prefeito, perdemos a eleição por poucos votos. E nunca fui mais candidato. Por último, agora, esse ano, o PSB me chamou, o Renato me chamou, o Casagrande me chamou, e ao consultar o prefeito, ele me perguntou se eu toparia uma pré-candidatura para deputado federal, construir uma pré-candidatura. Eu entendendo como sendo um projeto de partido, entendendo como sendo um projeto que não desagradaria ao nosso grupo, eu topei construir uma pré-candidatura, mas desde que ela não atropelasse em momento algum as minhas atribuições como secretário dessas duas pastas. Mas, como secretário, e são duas secretarias, inclusive uma comissão de plano diretor municipal, que envolvem muitas demandas e eu diria muitas intervenções em Cachoeiro do Itapemirim para que se mude algo. Na área, que não é a área ambiental, mas do plano diretor municipal, nós temos, pelo menos a última vez que eu ouvi um número, um índice, 70% da cidade não tem habites. Como faz? Perdoa a essas pessoas, porque também envolve uma grande camada de pessoas pobres, né, que é a autorização para habitar. Como fazer com isso? Como você está lidando com isso? Ou isso não passou a ser significativo diante já de algo que perdeu seu controle? Não, isso é extremamente significativo e é um problema social que acontece no país inteiro. É grave a situação. É algo em torno aí mesmo de 70% a 80%. Isso é no país. Isso significa assim que o Estado não tem controle, ou não está controlando, ou não tem meios para fiscalizar também. O Estado, o poder público, vamos dizer assim, nos últimos anos, ele passou a atualizar as legislações, a criar linhas de financiamento, a criar formas para que os municípios consigam regularizar os imóveis.
regularizar loteamentos, regularizar bolsões de habitação em sua cidade. E isso é um processo que ele precisa ser startado, ele precisa ser começado. Mas não demora, não é melhor anistiar e começar tudo de novo? Mas até para frente, anistiar, Jackson, nós precisamos organizar. Nós vamos anistiar o quê? Olha, está todo mundo regularizado. Não. Nós vamos ter que pegar, pegar, por exemplo, um bairro, vamos pegar uma região da cidade. Vamos pegar aquela. Como está fazendo com o Burarama agora? Por exemplo, lá está acontecendo isso. Um programa piloto do governo. A regularização fundiária de Burarama. Vai ser regularizado todos os imóveis. Então nós temos que pegar uma região da cidade que é carente, por exemplo, que não está regularizada. Nós vamos pegar aquela região, fazer todo o mapeamento, todas as habitações, todos os tamanhos de lote, e a partir daí fazer a regularização fundiária para que as pessoas passem a ter as suas escrituras, que elas passem, o sentimento de pertencimento dela tem que ser documentado. Ela tá, a casa é minha, mas quando morre um ente da família, um parente, entra na justiça. Então, se você tem uma escritura, uma casa escriturada, a pessoa pode fazer um financiamento para poder reformar a casa, para poder melhorar. Se nós formos pegar o pé da letra, por exemplo, a casa não pode ficar sem reboco. Sim, mas Como tem que a cachoeira. gente vai numa periferia que o desemprego, a Rede Globo fala que é 8%, mas a gente sabe que é 14%, 15%. Como que a gente vai agora, nessa situação que está a economia, e fala assim, olha, você vai ter que rebocar a sua casa, você vai ter que diminuir a parede, a lateral da casa que você invadiu as áreas. Mas você já morou na Bahia? Já morei na Bahia. Eles conseguiram lá, principalmente no período do ACM, não sei se foi por conta do Estado, qual o projeto que coloriu as casas, as partes mais feias. A gente olha de um lado do outro do rio, aqui em Cachoeira, você vê, não é pobre não, está tudo sem reboco na parte traseira, né, vamos dizer assim, do imóvel. Mas aí eu falei isso no Bahia, mas lá é mais a parte pobre. Como eles fizeram aquilo lá, como a gente pode ser uma cidade mais bonita? Nós temos que trazer para a cidade, a gente está procurando isso, buscando essa forma e começando a fazer isso, trazer ideias que já circulam o mundo há muitos anos. Patrocinador de tintas, por exemplo. Então, no Brasil, já há muito tempo também, como por exemplo, patrocinadores. Você busca iniciativa privada para você embelezar uma determinada região da cidade. Os fundos, essas casas que dão de fundo para o Rio, por exemplo, você citou muito bem, elas são horrorosas. Você pega na frente, é uma loja chique, vai no fundo, dá medo de entrar na loja. Exatamente. Você quer ver uma coisa complicada? Sobe na marquise para ver. Entra embaixo de um telhado, embaixo do forro de uma casa dessa. Então isso tudo precisa ser consertado, precisa ser conscientizado, de ter a conscientização para os proprietários de que o imóvel dele precisa ser restaurado, precisa ser recuperado. A revisão do O que vai significar essa revisão do PDL? Vai significar o seguinte, que nós poderemos ter novos zoneamentos na cidade. O que é zoneamento? É o que pode e o que não pode em cada região. Então isso vai ficar, é um projeto que já está iniciado? Já está, ele vai ser licitado, provavelmente a licitação deve ocorrer no final de janeiro ou início de fevereiro. Mário, vamos agora, porque também, às vezes, tanto a Justiça, o Ministério Público, como o próprio representante do Estado, seja municipal, estadual ou federal, tem preciosismo com algumas coisas que poderiam ser adaptadas para haver, talvez, progresso. São aqueles proprietários, até mesmo em bairros, onde eles tendem as cadeiras, aí pega parte, porque praticamente Cachoeira não tem calçada, né, no sentido de calçada. Aí ele pega, coloca ali, abre o negócio dele para poder fazer negócio, não atrapalha, às vezes, nem o trânsito. Nesse caso, não teria que ter uma certa também regulamentação ou regulação de situações de zoneamento de como você falou aí, propriedades não, de lojas também não, restaurantes que sejam, espaço gourmet, poder permitir que essas pessoas trabalhem, porque não sei se você entendeu a minha pergunta. Entendi. Porque a pessoa quer, por exemplo, vou dar um exemplo, chega um turista em Cachoeira, eu quero jantar. Eu vou citar até um exemplo. Vou na panela de barro. Aí chega lá, né?
ele talvez quer ficar ao ar livre, né? Porque botou uma cadeira, porque está acostumado lá na França ou outro lugar, mas ele sabe que não tem calçada desse tamanhozinho, a maioria, né? Eu não tem como criar um selo, assim, eu não estou entrevistando, estou sugerindo, um selo de rota gourmet, por exemplo, em que esses locais e aqueles que forem aprovados, que tiverem esta condição de funcionar, Eu não acho sei se eu também fiz, não, a ponderação que eu fiz é pertinente. Você colocou muito claro isso aí para mim, e eu, assim, é uma questão cultural nossa, no Nordeste, no Espírito Santo também, várias regiões, frequentar calçada. Nós estamos acabando com a frequência de calçada. Não, e a calçada reúne família também. Reúne família. Pessoas. Você vai em cidades, muitos lugares nordestinos, acho que a maioria, as pessoas sentam na calçada. E acontece, aqui não vão sentar, que vai assaltar. Sim, mas se todo mundo for para a calçada, não tem assalto. Se houver, é isso aí. Não tem, e é o que acontece. Então, você tem a Rua 7 Vitória, por exemplo, ela tem ali um movimento boêmio. Ela tem calçadas, né, ficam nas calçadas, aquela região toda ali é permitido calçada, permitido mesas nas calçadas e permitido música ao vivo também. Aqui em Cachoeiro tem a dificuldade por conta da lei. Aqui não pode música ao vivo, um barzinho, só se for um ambiente acústico, não pode mesa em cadeira, em rua, nem se for canto de rua não pode. E você sabe que nós não temos um caso de show aqui em Nós não temos. E nós estamos, a legislação do jeito que ela está, ela limita ainda mais a possibilidade dessas situações, como você disse, do Panela de Barro. Tem outros restaurantes da cidade que pedem a mesma coisa. Outros, catatas, por exemplo, o carro às vezes tem que até estacionar em cima da calçada, porque não há ambiente, não há espaço para o. Então você tem um restaurante, por exemplo, num lugar que não vai atrapalhar o trânsito, é tranquilo, eu quero aqui permissão para colocar as mesas aqui, não tem determinado horário. Eu vou deixar o trânsito. E fazer uma inscrição disso, né? Isso. Tantas mesas, está aqui. Eu acho interessante essa ideia. Você quer ver uma outra ideia que nós estamos trazendo para Cachoeiro, e que ela já é usada na Europa e agora em São Paulo, Vitória também já tem, que são os parklets. Eu sou da roça, não sei falar inglês, mas é parklet. O que é isso? Você faz uma estrutura móvel, bonitinha, quase sempre de madeira, e ocupa uma vaga de carro ou duas, em frente ao seu estabelecimento. Ali você pode fazer isso. Entendi. Porque a gente passa a criar espaços públicos. Então, esse espaço, ele não é só para o cliente, ele é para todo mundo que quiser sentar. Agora, tem uma questão interessante de integração. As pessoas saírem de dentro para vir para fora, que todo mundo para vir para fora. Você humaniza a cidade. Humaniza a cidade. A gente vai estar priorizando as pessoas e não os veículos e as coisas. Por que você aceitou e decidiu ser um homem forte de 3 segmentos, 2 secretarias e um plano? Aí a pessoa fala assim, ele quer tudo, ele quer... É assim? Você... Não, isso foi uma... eu... Quer mandar na cidade? Então não precisa, você mesmo assina por 3, né? Precisa pegar uma licença no meio ambiente, precisa você pegar uma licença lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, precisa da aprovação lá do PDM. Então, é bom, eu considero, eu estava pensando sobre isso, porque já vi muitos conflitos de interesse, uma secretaria dá licença, a outra não dá. Mas eu creio que você não aceitou por causa disso, mas você aceitou porque ser o homem com 3 frentes importantes de intervenção na cidade. Eu fui convidado para ser secretário do Meio Ambiente, isso no mês de dezembro. E minha família veio para Cachoeiro, eu tinha 3 anos, eu tenho 50. Então, é uma honra ser secretário de Cachoeiro. Claro. Para quem é da área como eu sou, só trabalhei com isso, é uma honra eu ser convidado para ser secretário de Cachoeiro. Já tenho uma larga experiência. Como surgiu a Sendurb? A Sendurb surgiu porque o prefeito, numa conversa comigo, ele entendeu, eu mostrei para ele o elo que nós poderíamos fazer do meio ambiente com as outras secretarias. Uma interligação que teria situações afins, assemelhadas em termos de decisão. Todas as secretarias. A Secretaria do Meio Ambiente ela só funciona se ela funcionar também de forma transversal com as outras. Sim. Não só com a Sendurb, mas com obras, com serviços urbanos. Entendi. Por que PDM? Aí veio a
Aí ele estava carente do nome para a Sendurb. E ele falou, você topa juntar as duas? Você assume as duas? Eu falei, por quanto tempo? Ele falou assim, o tempo que eu precisar, o tempo que for bom para Cachoeiro. Ele falou, topa. O PDM está ligado com a Está Sendurb? ligado com a Sendurb. Então seria uma coisa só, né? Apesar de ser um órgão muito forte, né? Ele tem uma força de uma grande De uma secretaria. Exatamente. Então, ele daí que veio a ideia de juntar. Foi através de uma conversa nossa de 2 horas e meia que ele me entrevistou para saber se eu seria secretário ou não. Eu tive que apresentar currículo e ele me entrevistou. Certo. Então, a partir dali ele me propôs, olha, de repente dá para a gente juntar as duas. Eu tenho a ideia de diminuir o secretariado, a quantidade de secretarias. Você topa enfrentar esse desafio, caso ele venha? Eu topo sim, tranquilo. Então, e é uma área que eu já atuei, eu atuo nas duas áreas, elas se conversam muito, Jackson. Então é uma oportunidade de nós não termos mais conflitos entre as duas secretarias. Tecnicamente eu entendi e uma opinião pessoal é que facilita mais, até diminui a burocracia, tendo um agente público, né, coordenando Exatamente. áreas, né, assemelhadas, que ficarem pulando para lá, convencendo um, convencendo outro. Sobre o convencimento, o senhor já recebeu propina? Não. Alguém já ofereceu? Muitas. Na área ambiental e na Sendurb? Nas duas áreas. Porque são áreas que às vezes poderosas ou pessoas, elas querem São áreas que elas mexem... Que o assédio é inevitável. Elas mexem com muitos interesses. Como a Secretaria de Obras, porque eu estou entrevistando você, não estou entrevistando a Secretaria de Obras. Exatamente. Como a Secretaria de Obras. Também, que imagino que o secretário deve ser assediado. Mas entre o assédio e como você se comporta? Eu me comporto, eu fiquei 10 dias afastado do trabalho. Porque eu não aguentei, assim, a minha pressão subiu demais, eu não aguentei. Eu confesso. Isso aí foi recentemente? Foi recente. Mas quem te pressionou recentemente? Foram muitas pressões que vieram sendo acumuladas durante o ano e eu... Mas você deixou acumular muitas pressões que a gente vem sofrendo, eu fico olhando, rapaz... Mas você tem que saber disso, você tem que falar assim, não, ou senão espantar. É isso que a gente faz. A gente fala não, a gente fala com elegância o não, se vier insistir, a gente fala com aspereza o não, só que isso vai somatizando, Jacques. A gente vai... Eu estou nessa empreitada de ser secretário dessas duas pastas para fazer a coisa certa, para fazer a diferença. Isso também é importante explicar. Então eu sofro com isso, porque eu vejo que a minha equipe é assediada, eu luto com a minha equipe para a gente poder vencer, para a gente poder romper esse estigma que tem sobre o serviço público, né? Eu venho de uma... É por isso que fica sempre, quando já há um hábito. Eu perguntei porque eu sou jornalista há 35 anos e eu estou cansado de ver situações semelhantes. Inclusive a Sendurb, ela sofreu uma intervenção no dia 15 de dezembro, que vai fazer um ano de aniversário. Exatamente. Então, por conta dessas situações assim, né? Mas isto não gera na pessoa leiga uma certa intolerância. E eu vou dizer, primeiro, todo político rouba, né? Todo mundo faz alguma coisa errada. Aí você vai plantar algumas árvores na Capitão Deslandes, é um escândalo. Aí você quer arborizar mais, não sei o que, fazer um estacionamento rotativo, uma mobilidade urbana, há uma dificuldade de compreender. Exatamente. As pessoas eu acho que está interligado as duas coisas, entendeu? O assédio, né, pela coisa errada, e quando você vai fazer as coisas simples, as pessoas não conseguem se interligar. Não conseguem, exatamente. As pessoas querem que a gente seja certo, faça as coisas certas e batem palma para isso. Mas, quando você vai fazer alguma coisa para que fique certo, para que seja certo realmente, algumas outras pessoas criticam porque o interesse delas está sendo atingido. Entendi. Então algumas pessoas querem que você seja sério, mas se você fere o interesse, aí ele vai te criticar pelo mínimo, que você está fazendo certo. A gente tem, plantando hoje, a gente consegue ver uma cidade como Curitiba, mais ou menos, se a gente plantar hoje com 3, 4 anos de evento. Bom, tem um exemplo aqui, a rua Monte Castelo.
Plantaram as árvores ali. Não tem 4 anos. Plantaram aquelas árvores. Então, assim, Nós temos resposta rápida à arborização. sobre essa intervenção de paisagismo, urbanismo e arborização, até o final do governo Vitor, vai haver uma diferença. Vai tirar umas fotos hoje, depois mostrar depois, e já vê uma diferença brutal. Isso. E a gente tem que acabar com aquela ideia de que árvore atrapalha fio, atrapalha placa de loja. Então, os próprios lojistas querem ver uma beleza ali, eles podem cuidar também dela, né? Jogar um pouquinho de água para lavar a calçada. Tem algumas árvores da Capitolizante que já estão sendo cuidadas pelos Não pode botar nome nelas, não? Pode botar. Adoção, a gente está pensando em fazer isso aí. As pessoas adotarem a árvore e botar o nome. Acho que cria até uma empatia, uma árvore identidade. Jackson, árvore Isso Ronaldo, aí. árvore. Isso. Botar o nome. Só que, misteriosamente, várias morreram na frente dos bancos. A árvore não gosta de dinheiro, imagina. Elas morreram. Só as Principalmente. Nós vamos plantar de novo. Teve um engraçadinho que ele para parar. Botar de novo, botar um guarda ali. Teve um engraçadinho que para parar o carro em frente a um banco, ele parou o carro no meio da pista no sábado à tarde, arrancou a árvore e estacionou o carro. Ele arrancou a árvore. Mas se é um empreendedor de fora vem, aí encontra dificuldade, porque se ele olha, uma PDM aqui assim. O hospital da Unimed está há alguns anos parado. Eu não entendo como o tamanho da irresponsabilidade. Mas por causa do PDM, ou do conselho, ou não, por causa por conta do conselho não, porque ele não chegou a ir para o conselho. Ele vai para o conselho quinta-feira agora. Por conta de morosidade processual dentro da prefeitura. Então nós chamamos a Unimed muito solícita, com uma equipe de engenheiros, de consultores, muito bem feito. O Hospital da Unimed, já que você coloca o Cachoeiro num outro patamar de saúde pública. Sim, com esse hospital, parece que tem heliporto, tem... Tudo é grande, é uma estrutura que não tem... É loucura Cachoeiro ter deixado esse hospital há alguns anos na geladeira. Não existe isso. E foi Cachoeiro que deixou, vamos dizer assim. No meu entender foi. Sim. Agora, quinta-feira... Cooperativa Celita também tem um empreendimento pela frente maior, né, de uma nova Celita. Uma nova Celita, o maior laticínio fácil, do Estado, tá dentro com toda a tecnologia moderna. Vou adiantar aqui que na segunda-feira, às 11h30, lá no gabinete do prefeito, vai ser entregue a licença para o início da terraplanagem da Celita. Mas isso foi bom você falar sobre isso. O empreendedor tem que ir de tempo em tempo para ir buscando licença, né? Por exemplo, assim, ele vai pegar a autorização da terraplanagem, né? Mas aí depois ele tem que pegar a autorização para poder construir. Ele vai protocolar o projeto dele e vai pedir a licença prévia e a licença de instalação. A prévia ele já tem, porque já tem assim, se ele protocolar ele vai ter, porque nós já analisamos a viabilidade. Tem muita gente que tem licença provisória, que vive da licença provisória no Cachoeiro? Não. Tem muita, nós pegamos um passivo ambiental muito grande no meio ambiente, assim, de licenças que não estavam sendo acompanhadas, condicionantes, e de empreendedor que ficava anos na fila para o processo dele ser analisado e sair as licenças. Você não acha que há uma precipitação muito grande de que já chega lá, isso aqui está errado, 30 dias para você resolver isso aqui? Então, quando você... Você intima a pessoa, o contribuinte, a consertar, você está dando uma chance para ele. Não, mas você não está conscientizando. Eu chego aqui, essa sala aqui está com um problema ali. Você tem 30 dias para você resolver, mas não houve nenhuma conscientização antes de que a forma da marquise ela está em desconformidade. Não, isso existe porque quando o contribuinte protocola o processo na prefeitura, ele está prometendo fazer um projeto tal. Então, quando ele vai executar... Os marginalizados então vão ficar prejudicados. Não, os marginalizados também... Não é marginalizado. Os marginais, vamos dizer assim, ficam a largo. Estou entendendo o que você está falando. Está entendendo? Estou entendendo. Aí o cara vai lá e quer dar logo uma sobrevivência, quer fazer logo uma tapagem. Isso é uma ação que precisa ser feita. Precisa de ter na cidade um escritório social da prefeitura. Para poder... Essas pessoas já pegam um projeto pré-pronto, por exemplo. Eu quero um projeto, tem um projetinho para mim. Eu não tenho como pagar um... Isso aí é interessantíssimo. Emocionado de estar ouvindo isso aqui. É um processo que tem que ser feito.
Tem que ser É um feito. projeto social. Porque o povo ele vai construir, porque ele não tem como achar Exatamente. um arquiteto, não conhece um engenheiro, não conhece E a nada. fiscalização, Jacques, não consegue chegar a tempo. Ela Não consegue. Não consegue. Quando você chega, a casa do cara está levantada. Todas as portas estão para dentro da sala, o banheiro é na sala, o do lado de fora da casa. Por que fez isso? É porque fez não por tem instinto conhecimento, mesmo. não tem, por instinto. Ele fez porque ele tem que botar a família dentro. E aí o destaque, não, mas Jacques, mas aí tem um Village, aí tem. Não, mas o Zumbi é o mais antigo, vamos dizer, é quase um símbolo dos bairros de Cachoeira da É o Mirim. xodó da cidade. Isso. Não pode fazer um plano piloto de intervenções urbanísticas, né, de arquitetura, como aconteceu em Bogotá, em Medellín, que fizeram intervenções que diminuíram índices horríveis de criminalidade, pessoas sem escola, diminuíram isso. É claro, eu me recordo que eu li o livro e demorou 20 anos para que esse processo criasse hoje uma referência para lá. Uhum. Mas o Zumbi não seria uma boa ideia de olhar o Zumbi e ver um outro Zumbi? O prefeito, o Vitor, ele tem conversado esse assunto com a gente. Da gente organizar a região, a Grande Village, que é um bairro que está crescendo, tem muita área, a metade talvez. Mas o Village é bom Sim. que tem intervenção, porque lá tem muito espaçamento, Então, é um bairro novo, está crescendo, tem muito espaçamento. Qual que é a ideia? Nós tomarmos conta do Village, da região do Gilson Carone, que são regiões que estão crescendo, para que elas tenham o mínimo de organização e planejar uma intervenção no Zumbi, que é um bairro, é o símbolo de Cachoeiro, o bairro Eu Zumbi. acho sim. É o símbolo. Se resolver a questão do Zumbi, humanizar o Zumbi, né? Porque lá tem muita gente trabalhadora, a maioria, 90% são pessoas Isso. decentes, mas que às vezes até algumas pessoas jovens no mercado de trabalho têm vergonha de dizer assim, na hora de dizer assim, você mora onde? Eu moro não, ela fala assim, eu moro no Nova Brasília, mas não quer falar que mora no Zumbi. E o Zumbi, ele está muito bem servido. O Rodrigo Sandi é um vereador que trouxe ideias modernas para a Secretaria do Meio Ambiente. Olha que fato interessante. Uhum. O Rodrigo Sandi, do Zumbi, um líder comunitário, ele nos Aquele apresentou Monte de o Flores, projeto Monte de Flores. É lindo aquele projeto. Ele apresentou um outro projeto que a gente está engatinhando com ele, a gente vai começar, que é a recuperação de escadas, pintar as escadas. Mas Você chama a atenção. Não, mas é isso. Ele tá pegando essas ideias, eu sei, porque uma pessoa em comum a nós deu o mesmo livro, que foram as intervenções lá em Bogotá, em Medellín. Então Pintar as escadas, criar situações de mobilidade. O licenciamento de obra e ambiental precisa ser feito aqui na cidade. Isso não vai mudar para lá. Porque nós temos aqui vários técnicos de uma Mas é isso que eu estou falando, não pode designar. Não, se você designar para lá, ele vai. Aqui ele consegue. Não, digo assim, colocar uma quantidade de. Isso não agiliza. Não vai agilizar, não. Tá bom, então deixa eu partir para um outro campo. Eu vi essas chuvas que acontecem, né? O que o cara do interior tem que fazer? E geralmente recai sobre o vereador, seja do Silvinho em Conduru, seja do Alexandre em Itaoca, eles têm que ligar para a Censur para fazer uma limpeza, porque está caindo os barrancos, a chuva está trazendo lama, como vem quando acontece Nadadal, tal, os caras têm que estar ali para poder limpar e tudo. Aí não tem uma unidade de nada, não tem nem 3, 4 homens ou 5 homens, sei lá, que fiquem lá, que morem lá, que vão trabalhar. Aí já é outra não sei se eu estou. Não, eu coloquei outra área para dar como exemplo. Pode ser que Aí vem a turma tem que sair daqui com todo equipamento para poder ir lá. Ou seja, lá teria uma máquina, um maquinário, né, vamos dizer assim, com homens que moram lá, pessoas que moram lá. Então você entende o seguinte, que esses distritos vão sempre precisar vir no centro. para muitas coisas, sim. A gente consegue atender uma emergência em Pacatuba em 40 minutos, 50 minutos. É só pegar o carro e ir. Então a nossa demanda maior, ela é concentrada na cena. Aí você está falando de obras, de censura, isso aí, essa atividade. É para dar exemplo para você também. Mas o meu lado é o seguinte, por exemplo, eu tenho um engenheiro de Minas na prefeitura, trabalha comigo.
Esse engenheiro de Minas, ele trabalha, ele atua bastante em Itaoca e trabalha também em outras regiões. Se eu levá-lo para lá, para concentrar lá... Então você está falando de déficit. Não é déficit não é déficit não. Se eu começar a fracionar meu corpo técnico para colocar para trabalhar em regiões, primeiro, eu vou ter que ter... Micro-regiões. Eu vou ter que ter em micro-regiões, eu vou ter que ter corpos administrativos lá também. Eu vou começar a encarecer demais a conta. Eu concentro tudo da prefeitura. Tá bom, então eu vou te apertar agora numa pergunta que você está falando que tudo tem que ser na sede e que se não, tem... tudo não, na minha área. Bom, na maioria das coisas, vamos colocar assim, né? O cara do interior tem que vir aqui, até para fazer compra às vezes. Né? Quantas casas deve ter, na sua área, quantas casas deve ter em Itaoca? Aproximadamente. Se tem 10 mil habitantes, teria que ter quantas casas? 2.000 casas. As 2.000? Está tudo regularizado? Os fiscais estão lá todo dia? Não está. Não está tudo regularizado. Assim como na sede também. É sobre isso que eu estou dizendo. Não, mas aí não é Itaoca. Ele está abandonado em tudo. Ele pode fazer de forma ilegal porque ninguém vai lá mesmo para poder fiscalizar. E o poder público está distante porque eles também não têm uma posição de conexão de internet muito boa. Você sabe disso também. Ele não tem essa conexão com a cidade na questão da internet. Por isso que fez sobre unidade da prefeitura lá. Então nós temos se for quantas casas? 3 mil casas? 3 mil casas. Mas 3 mil casas que você nem... O seu fiscal, ele nem sabe o que está... Se o cara construiu um prédio onde não podia construir, lá é uma micro-região, como outras, que não tem ordenamento de crescimento e do uso do solo urbano, no meu entender. Inclusive aqui dentro. Mas eu não estou te culpando, porque você tem um ano. Inclusive, eu concordo com você. Só um abandono que Cachoeiro foi submetido a um abandono grotesco, a uma ignorância pública que a gente está trabalhando. Você não atrai muito ciúme e inveja dos outros colegas? Não, de maneira nenhuma. Pelo fato de você estar... Não. Talvez por ser o mais bonito, o mais cheiroso. Agora, pelo tamanho da secretaria, não. Por isso, não, tamanho não. E pela modéstia. Eu digo pela sua atuação, pela sua atuação. Houve um desmatamento desenfreado em nossa região. Acabou. Nós temos que fazer uma recuperação agora de nascentes. Nós temos um programa na prefeitura, só que a prefeitura de Cachoeiro. A gente está tentando fazer a nossa parte, de recuperação de nascentes. Os outros municípios precisam fazer isso. Nós estamos agora em pleno período de chuva. Se tivesse mata ciliar e mata nos topos de morro, a água, quando você tem uma mata em cima do solo, o solo funciona como uma espuma. Ele absorve água e segura. Depois a água vai... Você está falando sobre um trabalho nas nascentes, né? Nas nascentes. É um trabalho que precisa ser feito e apoiado de forma maciça pelo governo do Estado, porque são vários municípios. Entendi. Mas isso quase acontece porque eu ouço, desde quando eu era criancinha, pretendendo ser jornalista, tinha a associação da bacia do Rio Itapemirim. E era uma luta tremenda. Não, eu estou falando quando nasceu lá. Você eu era criancinha. Eu estou brincando, né? Eu já tinha uma... Você já tinha uns 40 anos, galera? Não. Era na casa dos 20 anos, por aí. Então, ficava se discutindo, consórcio, vamos fazer um consórcio, vamos tratar as nascentes. Esse papo que você está falando, isso sempre existiu. Sempre existiu. E nunca foi. Mas falta vontade política. Falta vontade política. Essa vontade nós existe temos. vontade política Essa vontade hoje? nós temos, nós estamos trabalhando essa ação de recuperação de nascentes. Tem uma ONG em Cachoeiro, muito boa, Caminhadas e Trilhas. Eu conheço. Né? Você conhece aquela ONG? É uma ONG séria. Você, inclusive, é quase um patrão, não é um patrão, não. Eu sou um parceiro deles. Parceiro há muito tempo, viu? Recebeu até um prêmio, você recebeu um prêmio esses dias aí. Recebi. Então, o que acontece? Certificado, alguma coisa assim. Nós vamos amanhã... Não, eles doaram. Doaram o computador. Doaram o computador. Amanhã nós vamos lançar lá no restaurante Zuco, entre Vargem Alta e Rio Novo. Eles vão fazer o quê? Amanhã, essa ONG vai lançar um programa que eles foram contemplados pelo Banco do Brasil. Que tem a ver com o recuperação. Se eu não estou enganado, são 5 nascentes. 5 nascentes na bacia do Itapemirim e o plantio de 100 árvores na rua, no perímetro urbano. Nós vamos plantar na região de Independência. Tem solução para o Itapemirim? Tem solução. Onde foram jogadas as cinzas do Rubem Braga? Tem solução. Tem solução e nós não podemos perder isso de vista. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, porque eu não vejo. Por que ninguém planta árvores à beira-rio? Porque tem o mito... tecnicamente? Não.
Porque tem um mito de que ladrão vai subir pela árvore para entrar dentro de casa. Ah, não, você está brincando. É isso aí. Eu nunca ouvi isso, mas Tem. eu fiquei curioso. Por que não tem um monte de árvore de fora a fora? Olha, eu achei que não tivesse isso não. Quando eu ouvi por que eu não posso plantar árvore na rua, eu comecei a entender por que não pode plantar árvore na beira do rio. Mas nós vamos plantar, não vamos tirar os cavalos agora. São 8 cavalos que moram na beira do rio. Estou fazendo fazendinhas na beira do rio. Nós vamos tirar, após a enchente agora, em março, nós vamos plantar árvores na beira do rio. Porque eu acho interessante, né? Ajuda frutas, também. Né? Ajuda. Com certeza ajuda. Você falou que eu fugi de um ponto lá atrás. Não, mas você esquece, esse ponto não é importante não. A gente esquece porque não é importante. O que você gostaria de falar? Então, para a gente encerrar assim, já que você falou, mas tem uma coisa que eu particularmente gostaria de falar. Assim, que você é candidato e vai até o fim e que... O que eu vou falar é o seguinte, quando eu assumi as 2 pastas, várias pessoas, não de dentro do governo, me deram muitas dicas. Não negue alvará para fulano de tal, porque ele é importante. Não negue a BITS para fulano de tal, que ele vai te ajudar na campanha. Não negue licença para a empresa tal, que ele é bem articulado no setor. Não negue isso porque é amigo de não sei o que lá. Aí você passou mal. Me deram várias coisas. Eu fiz tudo errado. Eu neguei, eu nego. Se tiver errado, eu nego. Se tiver como ajudar, eu ajudo. Se nós estamos invertendo... Assessoria aqui, ele vai dar infarto antes a fiscalização ambiental. De terminar o mandato. A fiscalização ambiental hoje, ela é prioritariamente educativa. Só quando é flagrante delito que tem multa, senão vai ser primeiro educado. Achei interessante vai também, ser não sei se conversado. você está com sua assessoria aqui, você escreveu assim, meio ambiente não é só conceder licença. E tinha umas crianças sendo conscientizadas num local que eu não sei qual é. Alguém estava dando uma palestra. Tem gente que acha, que me impressiona, porque eu tenho que aumentar o número de emissão de licença. E emissão de licença ambiental não é a única atividade da Secretaria do Meio Ambiente, nós estamos provando isso. Nós estamos conseguindo, pela primeira vez, ou depois de muito tempo, não sei, que o meio ambiente passa a ser um tema discutido pela população. A arborização urbana é meio ambiente. Nós estamos indo para o enfrentamento. Educação ambiental nas escolas é meio ambiente. A feira de ciências que aconteceu agora, o meio ambiente estava junto, o agronegócio, com o sindicato rural, com os trabalhadores do Exposul. A gente tem que participar das atividades da cidade, conversar meio ambiente para poder conversar meio ambiente com a população. Porque depois vai mesmo editar os resíduos sólidos. Nós sólidos. Estamos ampliando a malha de coleta de lixos reciclados de Cachoeiro. Isso está trazendo polêmica, porque alguém pergunta, mas né, essa empresa já tem lá, acho que aquilo não é nem aterro sanitário, eu acho que não é não. O que se tem em São Joaquim. Não, é aterro sanitário, tem São Joaquim. Mas o pessoal aí começa a falar que tem problema nessa questão de seletiva do lixo. A coleta, nós coletamos o lixo reciclado naqueles PEVs que tem, ponto de entrega voluntária. É uma caixinha azul que tem em vários locais da cidade. Você coloca ali o lixo reciclado. Ele não vai... Por que não pode botar as 4 igual você vê em vários lugares do mundo? Você bota a amarelinha, a dupla, a vermelhinha... Então, porque nesses lugares do mundo, eles começaram dessa forma. Começando com uma... Com uma para você colocar o lixo seco, que a gente chama. Então, esse lixo não vai para o aterro, ele vai para o antigo Morro do Lixo. Lá tem uma associação chamada Ascomirim, que separa o lixo e vive, é uma cooperativa. Nós começamos com 9 toneladas em janeiro, pegamos com 9 e já estamos chegando a 25 a 30 toneladas por mês. Não tem que soltar mais aqueles foguetes para poder desmontar o urubu? Não tem, lá não tem urubu. Não tem urubu. E nós vamos aumentar a malha de coleta, nós vamos cobrir toda a cidade com a coleta seletiva de resíduos. E isso é um trabalho desenvolvido junto com o Ministério Público. O promotor Wagner é um entusiasta da área e ele nos apoia muito nessa ação, nos cobra muito e a gente tem uma parceria firme com ele. O meio ambiente trabalha muito essa questão de coleta seletiva, Jackson, para a gente poder melhorar a qualidade de vida da cidade e das pessoas que... Você vai tirar férias quando? Vou tirar férias em janeiro. Inteligente. Em janeiro eu tiro as férias porque... Dá um ano certinho e você pode se preparar para fazer... Se eu não tirar férias, eu tenho que tirar licença, porque eu preciso, eu vou precisar descansar. Aí bem, você tira em janeiro, aí fevereiro é um mês pequeno, aí em março tem que ver essa questão de filiações, vai para lá para cá, aí abril começa a
Até abril você já definiu se você vai ser pré-candidato ou não, porque a convenção é em junho. Não, eu vou tirar 15 dias de janeiro, de férias, retorno ao trabalho. 15 dias só? 15 dias. Não, eu para ficar muito tempo em casa é complicado. Eu sou muito agoniado para ficar A doido. sua mulher não vai gostar disso não. Não, em casa não, para ficar sem trabalhar. Ela sabe disso. Ah, tá. Mas nós vamos sair, passeio. Minha mulher é uma parceiraça minha, uma companheira que, fora do comum. Né? Um presente que Deus me deu. Meus parabéns. Muito obrigado. Então, a secretaria vai continuar com todo o gás, o Fernando vai assumir a pasta, né? E eu vou continuar trabalhando como secretário quando eu voltar de férias, e eu só vou trabalhar com candidatura depois que eu sair, porque eu não. E se chegar em abril ou depois, o Vitor chegar assim, Mário, eu preciso de você continuando aqui e você deixa a candidatura, vamos trabalhar uma outra pessoa, você vai voltar para a Câmara e ficar meio adoecido? Não, de maneira nenhuma. Isso foi muito bem conversado. Entendi. Foi conversado, construa a sua pré-candidatura. Me desculpa falar isso, mas claro, tudo acontece em política, tudo. Né? Isso é importante e para todo mundo eu falo assim, olha, e se você não, o que pode acontecer de você não ser candidato? O prefeito falar que não é para ser candidato. Mas tem uma coisa interessante, Mário, para te confortar. Com as novas legislações eleitorais, hoje a campanha é 3 meses que se faz. Antigamente era 6, 8 meses que se fazia a campanha. Hoje não, é 3 meses para você colocar o seu nome dentro ninguém mais sai para pregar papel, impostos, essas coisas, a comunicação. Eu não tenho assim, eu não me preocupo com pré-candidatura. Eu queria dizer que o tempo não é contra você. Eu não me preocupo, Jacques, assim, com pré-candidatura. A minha preocupação hoje é muito a SEMA e a Sendurbe. Demonstrar resultado. Eu preciso trabalhar, não é nem demonstrar, é ter que trabalhar, porque eu sou secretário de 2 pastas. Então eu não penso em campanha, não tem. Eu falo não aí para determinadas pessoas, porque a lei manda eu falar não, que se qualquer um outro candidato maluco aí poderia, com responsabilidade, poderia falar sim para conquistar apoio. Eu não posso me preocupar com isso. Se eu tiver que falar não para uma pessoa, ou autorizar a emissão de um auto de multa, eu vou fazer, nem que isso comprometa uma possível eleição depois. Eu não posso de maneira nenhuma misturar as coisas, senão eu não vou estar sendo correto com o que eu me propus a ser. Você acredita em Deus? Piamente. Muito. É praticante? Sou Católico? Evangélico. De qual denominação? É uma comunidade evangélica. Lá em Vargem Alta é chamada Igreja em Vargem Alta. Não tem nome? Não tem nome, em Vitória, igreja em Vitória. Então, é a igreja sem nome, a igreja que... Eu entendi. Exatamente. Gosto dos aprendizados? Gosto, eu acho que... Você faz escola bíblica? Não, a Bíblia, a gente faz a reunião dos discipulados na quinta-feira e a reunião na quarta e na quinta-feira a célula. Você gera muita expectativa, né? Inclusive a partir dessa entrevista. Tem um provérbio que diz o seguinte, né? Que a expectativa adiada adoece o coração. Se você gerou expectativa, o povo cachoeiro fica adoecido se você não conseguir atender essa expectativa, como você falou, que é uma herança antiga, a gente quer sair para oxigenar. Né? Então eu espero que você vai dar saúde para os cachoeirenses nessa área sua, que é extremamente importante para a vida das pessoas. Assim, eu tenho isso como missão de vida. Eu acho que Deus não me colocou nesse lugar à toa. Eu tenho um aprendizado longo de 3 décadas quase nessa área. Então eu preciso trabalhar muito para atender a expectativa da população. Alguns atos, a princípio, eles podem não ser compreendidos, mas nem por causa disso deixarão de ser feitos, se eles forem legítimos e legais. Porque você desagrada um, você agrada 10. A lei manda você fazer aquilo ali, tem que fazer, não tem jeito. Então, mas eu agradeço pela sua entrevista. Não foi difícil, foi? Não. Não doeu também, não doeu. Né? E eu espero reencontrá-lo em outra oportunidade, de repente, com uma dessas intervenções já prontas para debater, ou já outros projetos que podem surgir de novidade, que o cachoeirense precisa ter conhecimento, e você provou que não existe
pergunta sem resposta. Não tem, exatamente. E principalmente quando a verdade ela expele, aliás, às vezes a pressão, como você disse, e às vezes até um mal-estar consegue expelir a verdade, que melhora mais a gente ainda. Eu quero agradecer, não sei quem será o próximo convidado do quadro Vai Encarar, mas tem sido um sucesso. Eu agradeço a audiência de todos, né? Vai para a plataforma multimídia da Editora Leia, que envolve mais ou menos 10 canais de transmissões, né? Entre fanpage, perfis, Instagram, Pinterest e tantos outras, além dos portais. Está aqui o editor Ailton Weller, que é editor de um portal, e nós temos 3 portais, e eu tenho o meu blog, né, pessoal, que costumo dar as minhas opiniões, errando e acertando. Então, né, que fiquem com Deus todos.